Hoje é dia de entrar no vórtex temporal novamente. O que vocês vão assistir agora é eu, sem nenhum tipo de roteiro, sentando e abrindo uma pasta cheia de desenhos velhos meus. Sem muito comentário, vamos lá. Olá pessoas! Antes de começar a abrir minha pastinha de desenhos velhos, eu quero mostrar pra vocês um desenho que eu sei que não tá aqui, mas eu queria mostrar pra vocês que foi o primeiro desenho que eu fiz e eu honestamente me senti com orgulho de ter feito aquele trabalho. Que é esse yoga feio aqui. Eu fiz esse desenho quando eu tinha uns 8 anos e eu tava aprendendo a desenhar copiando cartinhas de super trunfo dos Cavaleiros do Zodíaco. E eu me esforcei muito pra fazer esse desenho, foi um dos primeiros desenhos que eu realmente sentei e me esforcei. E no final eu sabia que não tava sensacional, mas eu me orgulhei de ter colocado aquele esforço e ter me esforçado, de ter feito um negócio que, apesar de tudo, eu gostei. E eu queria mostrar esse desenho, que é uma coisa que eu fiz quando eu tinha 8 anos de idade. Hoje eu tenho 22, faço as contas porque eu sou de humanas, mas assim, deve fazer quase uns 15 anos. E o que eu quero dizer com esse vídeo é que a gente não nasce com um papel e uma folha na mão fazendo retratos hiperrealistas. Todo artista que é bom, não que eu me ache o melhor artista do mundo, eu vejo até hoje os problemas da minha arte, mas todo artista surgiu de algum lugar. Todo artista estava em algum lugar com 8 anos de idade, desenhando garranchos de qualquer coisinha que ele gostava. Então assim, a minha jornada ela começa uns 15 anos atrás, então eu não cheguei aqui do nada e o que eu quero dizer é paciência, perseverança, se esforcem. E vamos lá, vamos abrir essa pastinha, ela tá escrito desenhos velhos aqui, mas eu não tenho muita noção do que tem aqui dentro. Então eu vou abrir e eu vou comentar alguma coisa que eu ache legal aqui dentro. Esse tá creepy, mas não tá tão ruim assim. Eu acredito que esse desenho seja tá escrito aqui, 2011. Esse desenho é de 2011. 2011 eu já desenhava um bom par de anos e eu acho que o maior problema desse desenho, na real, é o fato de eu ter feito ele num papel ruim, que zoou tudo atrás. Então, lembra quando eu falo pra vocês usarem papel de qualidade? Isso também não saiu do nada, do mesmo jeito que eu não comecei a desenhar ontem, eu não comecei a usar material ontem, então eu sei o que eu tô falando. E esse desenho, na real, é de um monte de personagens originais que eu criei e que, na verdade, eu não sei, a maioria deles eu nem sei quem que é, não sei qual que é a história, mas tudo bem. Ok, esse desenho com toda certeza é de 2012. Eu até gosto dele, eu sinto falta de uns contrastes, coisa e tal, mas eu quero coisa velha mesmo, gente, cadê? Ah, coisa velha, que delícia! Eu confesso que eu estou com um certo nojo. Isso é tipo muito velho mesmo, provavelmente tinha uns 10 anos de idade quando eu fiz esse desenho. E cacete, o que é essa anatomia? O que é essa desgraceira? Eu acho que isso é uma prova absolutamente cabal que eu não surgi do nada, que eu tenho uma trajetória gigante de desenhar merda pra chegar até aqui. Então, nossa, mano, eu fiz a sombra com lápis grafite, que bizarro. Nunca façam isso, nunca façam a sombra com lápis grafite e depois pintem com lápis de cor por cima, porque são materiais que se repelem. O grafite é a base de óleo e o lápis de cor é a base de água. Esse aqui até que durou, apesar de que eu acredito que ele deva ter sido melhor pigmentado antigamente ou não. Vai saber que merda que eu tava fazendo nessa altura da vida. Ok, isso é legal. Eu acredito que isso seja 2011 ou 2012. E o que eu quero falar pra vocês com esse desenho é que eu nunca terminei ele e, sério, foda-se. Eu vejo muita gente, tipo, altamente preocupada com o fato de que tem não sei quantos desenhos inacabados. Meu Deus, eu preciso terminar aquilo. Eu preciso pegar aquele desenho que eu comecei há 3 anos atrás e nunca terminei. Eu preciso terminar ele. Vocês não precisam terminar os seus desenhos. Isso eu nunca terminei, mas com certeza foi um aprendizado. Eu lembro de quando eu fiz esse desenho.
Foi um aprendizado, eu tava testando novas técnicas. No fim eu não fiquei com vontade de terminar e eu não terminei. O papel também é zoado porque ele é de má qualidade, usem papéis de qualidade. E então pare de se preocupar tanto com desenhos de 3 anos atrás que vocês não terminaram. Se vocês não terminaram 3 anos atrás, não é agora que vocês precisam terminar. Então esquece, deixa quieto e vamos ver o que mais tem aqui. Percebam que em 2013 eu também não estava terminando meus desenhos e eu já era bem satanístico. Mais um bagulho que eu nunca terminei! Uau, isso era um projeto grande. Tipo, são os personagens de Hobbit, o Gandalf, daí em algum lugar eu vou achar o Bilbo e todo mundo, e todos os anões, o Dwalin, que mais que é aqui? O Balin. E eu tava fazendo realmente dor e todos os anões e eu tipo ia montar, tipo, o Gandalf segurando e ele tipo caindo num penhasco, mas eu nunca terminei. Esse é um projeto que na verdade eu não tenho vontade de terminar, bofer, mas eu certamente tenho vontade de fazer de novo. Parece legal. Obviamente eu não vou pegar essas coisas que eu fiz em 2013 pra terminar agora, até porque eu nem desenho mais assim. Então, eu tenho vontade de pegar de novo esse projeto e refazer ele inteirinho ao Bilbo. Refazer ele inteirinho, acho que seria bem divertido. Temos coisas dentro de um plástico, o que isso quer dizer? Os artistas que você admira hoje na internet já foram pessoas como você que desenhavam durante a aula de matemática em folha de caderno. Sério, tem muita coisa aqui nojenta em folha de caderno. E inclusive tem eu criando personagens há milhões de anos atrás, que eu já fiz 15 versões diferentes do personagem e até hoje eu não fiz a porra do quadrinho! De certa forma eu me sinto bem com o fato de que eu nunca realmente terminei essa história, porque é uma história que eu gosto muito e eu tenho vontade de investir ela hoje em dia, que eu sinto que eu consigo dar mais valor a ela com o nível de artes que eu tenho hoje do que eu tinha antigamente. Então, uma dica que eu quero dar pra vocês é não fiquem se sentindo mal daqueles projetos antigos que vocês nunca terminaram. Porque tem muito isso, nossa, eu nunca terminei, eu tava super legal, não sei o que. Pensa que você pode investir neles novamente e fazer uma coisa muito mais legal hoje em dia com eles. Eu tenho isso aqui provavelmente de 2009, 2010 e foi uma das primeiras versões dessa história, desses personagens. E se eu fuçar aqui eu vou encontrar versões mais novas desses personagens dessa história. Tem um que eu passei aqui. Esse aqui ainda é uma evolução desse mesmo personagem, isso provavelmente é de 2012, isso provavelmente é de 2014, por aí. E hoje em dia esse personagem tá assim, e eu sinto que todas as vezes que eu refiz esse personagem, redesenhei esse personagem, eu trouxe um aspecto melhor pra ele, um aspecto mais legal, um aspecto mais diverso, que deixou esse personagem mais rico. Então, eu gosto do fato de que eu tô há 15 anos enrolando pra fazer essa história, porque eu sinto que quando eu finalmente for sentar pra investir nesse trabalho, eu vou conseguir fazer uma coisa muito mais interessante do que eu teria feito há 15 anos atrás. O que mais tem nesse plástico? Sem graça? Nossa, eu lembro disso. Esse cocô foi um dos primeiros desenhos que eu fiz sem usar contorno preto em volta. E apesar de hoje ser uma coisa que eu consigo fazer bem, como vocês podem ver, isso não surgiu do nada, eu comecei fazendo umas coisas bem esquisitas. Então assim, quando vocês tentam algo pela primeira vez e não dá certo, isso é completamente normal. Se eu tivesse feito esse cocô e na época eu tivesse falado, nossa, uma merda, eu só presto pra fazer desenho com contorno, e nunca mais tivesse feito um desenho sem contorno, eu não tava aqui hoje fazendo as coisas que eu faço hoje em dia. Então, quando as coisas não dão certo, você faz de novo, e faz de novo, e faz de novo, faz umas 150 vezes, que uma hora vai dar certo, confia. Isso aqui, 2012. Isso foi quando eu comecei a deixar de desenhar em estilo mais mangá e comecei a procurar um estilo mais realista. Tem muita coisa esquisita nesse desenho, tipo esse nariz bizarro, essa boca bizarra, tem problema de proporção, de forma.
Mas eu sinto que 2012 foi um momento de virada nos meus desenhos que, não sei se vocês perceberam, mas eu tinha muito essa coisa do traço mangá antes disso. E eu acho esse desenho legal porque ele é um remake de um desenho que eu fiz provavelmente lá por 2009. Eu não sei se o desenho original tá aqui, mas se não tiver eu arrumo uma versão digital dele e coloco em algum lugar aqui no vídeo. Que daí vocês podem ver a minha evolução de 2009 pra 2012 e as coisas que eu faço hoje em dia vocês já conhecem. Vou falar bem a verdade pra vocês, eu não sou fã de fazer realismo hoje em dia, porque eu não gosto de realismo, não é minha praia, mas eu consigo fazer. E esse aqui é um dos meus primeiros realismos lá de 2012. Como eu disse pra vocês, é a época que eu comecei a trabalhar com coisas mais realistas, com proporções mais realistas e fugir do estilizado do mangá. E é uma boa comparação de se fazer com as coisas que eu faço hoje. Apesar de eu fazer pouco realismo, eu acredito que eu consiga fazer legal. Não faço hiperrealismo, ou não gosto de perder tempo da minha vida fazendo 1 milhão de texturas de pele, mas acho legal. Inclusive esse desenho uma vez, foi a única vez na minha vida que eu cheguei perto de levar uma advertência na escola. E eu me livrei por causa desse desenho, porque a advertência foi porque eu tava mexendo no celular na aula e daí tipo, eu tava mostrando esse desenho pra um amigo meu e a gente foi mandado pra orientação e eu tava com esse desenho e o orientador ficou tipo, uau, olha esse desenho, foi você que fez! E eu me safei de levar uma advertência por causa dele. Isso é interessante. Isso aqui foi uma época que eu tava querendo testar técnicas. Obviamente eu fiz isso bem mal, porque eu fiz isso numa folha sulfite, tá tudo cagado e coisa e tal, ainda mais que marcadores é um material que tipo, não aguenta sulfite. Mas é uma coisa legal pra vocês fazerem se vocês estiverem nessa vibe, que eu fiz esse desenho no papel, eu escaneei ele, e eu imprimi ele várias vezes e pintei cada versão dele, com um material diferente pra testar. Fica aí uma sugestão pra quem tiver de rolê fazendo nada, querendo experimentar umas coisinhas novas. Essa coisa de você imprimir o mesmo desenho várias vezes é bacana porque você vê a mesma coisa em técnicas diferentes. Esse desenho é ruim, mas é legal. 2012? Não tá escrito, mas eu acredito que seja por volta de 2012 esse desenho. E eu só quero falar que ele tá mó bonitinho. Eu lembro desse desenho ser uma série de 4 desenhos que eu tava fazendo os 4 elementos. Esse obviamente é água, eu passei o fogo aqui em algum lugar. Mas eu não acho o fogo tão legal quanto a água. E eu lembro que eu nunca fiz o ar, deve ter a terra aqui em algum lugar. E eu gosto dele, eu só quero dizer isso. Eu não lembrava que eu gostava desse desenho. Eu acho que eu não gostava desse desenho. Mas vendo aqui, ele é bem legal. Esse desenho também é por volta de 2012, 2013. E eu gosto dele porque ele também é um remake de um desenho mais ou menos de 2009. Então, mais aqui uma comparação pra vocês verem a minha evolução entre 2009 e 2012. Achei o terra, aqui o terra. O ar eu nunca fiz, eu lembro que eu nunca fiz o ar. Mas tá aqui a terra, que é tudo que eu fiz dessa série de desenhos. Esse desenho é um estudo vagabundo jogado, feito no papel sulfite, que eu nem lembrava que eu tinha feito na minha vida, mas eu vou deixar pra vocês como uma sugestão. Nessa época, eu acredito que isso seja 2014, no máximo 2015. Eu acredito que 2014. Eu tava fazendo esse lance de pegar obras clássicas e estudar a partir delas. Fazer os estudos, copiar. E eu acho que isso é uma coisa que me ajudou muito a entender coisas como, por exemplo, tons de cinza. Se vocês verem outros desenhos mais antigos, como esse aqui, os meus tons de cinzas, eles são muito ruins, eu não tenho muita noção do quão claro ou escuro são os tons de cinzas. E quando você passa pra cá, você dá pra ver que tem uma diferença bem grande. E eu acho que essa coisa de sentar e estudar obras clássicas me ajudou muito com isso. Não é o caso dessa, isso aqui é do neoclassicismo, mas estudei bastante barroco, que existe um contraste muito forte dentro da arte barroca e é bem interessante para vocês estudarem essas coisas de tons de cinza, nuances de luz e sombra, etc e tal. Fica a sugestão.
Essa menina nunca me pagou por esse desenho, eu nunca dei esse desenho pra ela e eu tenho ranço toda vez que eu abro uma pasta e eu encontro ele. Eu até gosto do desenho, mas eu tenho ranço da menina. Tirando o cabelo, que é cagado, mas tudo bem. Tem muito rabisco jogado e nunca terminado aqui, tipo, muito mesmo. Aliás, essa época de 2013, 2014 foi uma época que eu não fiz muitos desenhos acabados. Eu tava muito nesse lance de fazer sketch, estudar, e eu sinto hoje em dia vendo, tipo, trabalhos de 2012 e trabalhos de 2015, eu vejo muita evolução por causa dessa época que eu fiquei fazendo rabiscos e rascunhos e coisas que eu nunca ia terminar. Eu acho que isso ajuda muito. Então, tem muita gente que é presa nesse lance de que eu tenho que sentar e eu tenho que fazer um desenho lindo e bem pintado e finalizado, quando na real o que realmente acaba valendo mais a pena e trazendo mais pro seu aprendizado, pra sua evolução, é fazer uns cacarecos nojentos, sim, uns rabisquinhos no canto de página. Compra sketchbook, você tá sem nada pra fazer, fica rabiscando umas coisas e tal, e depois você volta naquilo e vê o que tá massa, o que não tá. Porque a chave da evolução tá nessas coisas e não em sentar e fazer desenhos lindos, caprichados e bem finalizados e querer fazer uma obra de arte todas as vezes que você senta na frente de um papel. Eu treinando o cabelo nessa época. O que tá escrito aqui? Eu acho que isso é o desenvolvimento de algum personagem. Eu realmente acredito isso. Enfim. Eu inclusive acho que é desse personagem. Eu acho que eu tava tentando ver qual era o melhor cabelo pra esse personagem. Eu acredito, eu não sei, eu não faço ideia. Eu faço uns 7 anos desses desenhos. Mais evoluções de personagens daquela história que eu tô há 15 anos desenvolvendo. Nossa, ela chamava Catrice na época. Eu mudei tipo 500 vezes os nomes dos personagens. Mas isso aqui já é mais recente, deve ser de 2015, talvez 2016. Ela já é bem mais parecida do que ela é hoje em dia. É legal ver essas coisas, de achar o desenvolvimento desses personagens e como eles chegaram no que eles são hoje. A minha vida é uma ilusão. Lembra que eu falei que eu não tinha feito o ar? Eu achei o ar. Eu não sabia que esse desenho existia, gente. Eu fiz os 4 elementos daquela série. Tô chocado, cara. Inclusive tá uma merda. Deve ser por isso que eu não registrei, porque eu devo ter odiado tanto. Tá tão lixo isso aqui, que eu acho que eu apaguei da memória que isso existia. Gente do céu, chocado. Eu podia refazer esse negócio, né? Interessante. Tô morrendo de vontade de fazer milhões de remakes aqui. Quando que é isso? Será que isso deve ser uns 2014? 2013, talvez? Eu estudando formatos diferentes de olhos, que é uma coisa legal pra você fazer quanto a desenho de rosto. É você simplesmente ir abrindo fotos de pessoas aleatoriamente e copiando os formatos de rosto. Aqui no caso é olhos, mas vocês podem fazer isso com boca, nariz, whatever, formato de rosto. Pra vocês se familiarizarem com formatos diferentes de rosto, essas coisas. Pra vocês fugirem daquela tendência que todo mundo tem de desenhar todos os rostos iguais. Porque você se acostuma com a fórmula e automaticamente aplica isso de todo jeito. Então isso é um exercício bacana também pra vocês que estão aí aprendendo a desenhar rosto. Abrir fotos de pessoas aleatórias e copiar coisas aleatórias do rosto e sem nenhum tipo de obrigação. É um papel nojento, tem umas anotações aqui que eu nem sei o que é atrás, tem uns rabiscos atrás que eu não sei o que é. E, tipo assim, lógico que eu nunca pensei que eu ia estar mostrando isso na internet, mas eu nunca postei isso em nenhum lugar, nunca mostrei pra ninguém. Isso tá jogado dentro de uma pasta que eu não sei o que tem dentro. E foi uma coisa importante pra minha evolução nesse tempo todo. Eu fico deprimido de ver que eu ainda desenhava uns negócios mangá esquisito. Na época que eu já gostava do Loki, que já tinha tipo o filme dos Vingadores, foi tipo ontem. Tudo bem que foi 2012, faz muito tempo, mas pra mim 2012 foi ontem, gente. Eu nasci no século passado. Tem uns estudos aqui de criação de composição. Aliás, é um papel bem cagado. Mas pra mostrar pra vocês, eu já falei sobre isso em algum vídeo, foi um vídeo de composição, que eu falei sobre a criação de thumbnails, pra vocês criarem composições. Eu não achei esse desenho aqui dentro. Eu não sei nem se eu fiz esse desenho um dia,
Mas pra vocês terem noção que é uma coisa que eu venho aplicando já há tempo e vocês também deviam aplicar na hora de criar as composições de vocês. Eu achei uma criação de composição de um desenho que eu mostrei anteriormente pra vocês. Uma coisa que eu não costumo fazer muito, que é fazer um rascunho inteiro e depois passar limpo, mas uma coisa interessante aí, um rascunho, um desenho que eu já mostrei pra vocês, inclusive eu nunca terminei, mas whatever. Estudos anatômicos, sei lá, 2012 talvez. Eu tava bem cagadinho, mas ok. Uau! Essas foram literalmente as primeiras vezes que eu tentei usar aquarela na minha vida. Eu tentei usar aquarela nessa época e eu achei que tava uma merda, eu achei mó chata. Na verdade, olhando assim, hoje em dia nem é tão ruim assim. Mas eu achei uma bela bosta. E daí eu fiquei alguns anos sem mexer com aquarela e depois mexi. E eu continuo não gostando muito, mas interessante, uma das primeiras aquarelas que eu fiz, isso aqui também é. Daí dá pra você ver que eu comecei a treinar com aquelas revistas de como pintar aquarela do século passado. Enfim. Ai, que bichinho bonitinho, tudo cagado os tons de cinza, mas é mó bonitinho esse bichinho. Não sei quem é, mas bonitinho. 2000 e o quê? 12? 13? Não, deve ser 2011. E eu ainda tava desenhando em folha de caderno. Mano do céu, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia voltar lá e nos meus falar: Mia, para com essa merda. Compra um papel decente, para de usar essa merda de folha de caderno. Não use folha de caderno, compre um papel decente, pelo amor de Deus. Caralho, eu não sabia que existia. Na verdade é um rascunho, mas eu redesenhei aquele desenho que eu tinha mostrado pra vocês. Eu não sabia que esse desenho existia, eu juro. Caralho, que bonitinho. Nossa, gostei, não sabia. Tá cagado ainda? Tá. Mas, porra, curti. Não sabia, de verdade. Ai, que bichinho bonitinho. Nossa, mano. Isso aqui é da época que eu... Acho que foi a única época que eu consegui desenhar tibis decentemente, que ainda não era mais aquele mangá esquisito, mas ainda era bonitinho. Hoje em dia, tentando desenhar tibis é mó esquisito. Eu acho que eu não consigo trazer o fofinho certo dos tibis hoje em dia. Muito bonitinho, gente. Mais personagens daquela mesma história. Gente, eu juro pra vocês, eu vou fazer essa história um dia. Eu preciso fazer essa história um dia. Bom, a Catarina eu sempre chamou Catarina, pelo menos, né? E o Lance eu ainda chamava ele de Lancelot, que é errado. Mas, mais uma vez, legal ver a evolução dos meus personagens ao passar dos anos. Umas coisas nunca acabadas. Não faço ideia do que seja isso. Mas ok. Eu acho que tá bonitinho. Provavelmente foi um teste sobre folha colorida. E não é que eu não gostei, saca? Eu acho que eu só nunca me esforcei pra desenhar em folha colorida. Até uma coisa pra eu tentar fazer mais. Desenhar em folhas coloridas. Lembra o lance de formato de olhos? Façam isso também se vocês desenham só estilizado. Não precisa desenhar realismo pra você treinar formatos de olhos diferentes. Você também pode desenhar personagens com rostos diferentes, independente do estilo que você desenha. Olha, mais uma vez, aqueles mesmos personagens. E eu realmente desenhava nessa época que eu usava esse papel na porra da folha de fichário, né? Mó errado isso. Eu vou juntar esses desenhos pra ver se me motiva a finalmente fazer essa história. Depois desse vídeo eu vou ser obrigada a fazer essa história, porque tipo, não dá mais pra levar pra fechar 15 anos eu nessa história. Pois é. Os personagens também nessa mesma história. Ó, vou fazer uma promessa aqui, porque tá na internet, tá gravado e todo mundo vai poder me cobrar. Quando terminar o Planeta, que é o quadrinho que eu tô fazendo, nossa série de quadrinhos, eu vou desenhar essa história. Eu juro pra vocês. É uma história comprida, ela vai dar um trabalho do caralho, mas eu vou fazer. Eu sei até o que acontece assim no começo, já posso até escrever um roteiro. Mas eu vou fazer, assim que terminar o Planeta. Tá prometido na internet pra todo mundo ver. Eu tô fudido. Tem umas coisas esquisitas guardadas nessa... Tem umas coisas muito esquisitas guardadas nessa pasta.
Eu não vou mostrar esses desenhos pra vocês porque o YouTube tem políticas e eu não quero levar strike. Ok, acabou as coisas esquisitas. 2012? Acredito que sim. Os cinzas ainda estão cagados, coisa e tal. Mas eu acho que eu tinha uma noção bacana já de uso de cor, combinação de cor, composição. Tá bem cagado, inclusive, essa cobertura de lápis de cor. Tá massa em alguns lugares, mas em outros tá bem cagados. Se hoje em dia muita gente me chama de mestre de lápis de cor, é porque eu tô há vários anos fazendo algumas bostas e algumas coisas legais e, mais uma vez, persistência. Eu tenho uma amiga que fala que, na verdade, o professor dela fala, ela só conta, que você tem uma cota de desenhos merdas pra fazer antes de você começar a fazer desenhos ruins. Então, trabalhe em fechar essa cota e fazer, tipo, todos os, sei lá, 230 desenhos ruins que você precisa fazer antes de fazer um desenho bom. E confia que uma hora chega. O último desenho é Cavaleiro do Zodíaco, 2011. Não tem nada de especial nele, assim, eu shippo até hoje. Só porque é o último desenho da pasta mesmo pra falar que é isso. Eu gravei algumas palavrinhas pra vocês, pra falar aí depois disso. E eu espero que vocês tenham curtido de ver que eu não nasci ontem. Na verdade, esses desenhos são bem recentes, pra falar a verdade. Tipo, a maioria é de 2011 pra frente, algumas coisas de 2009. Não tem muita coisa tipo de 2007, porque eu acho que essas coisas estão tudo guardadas na casa da minha mãe. Mas é uma coisa interessante pra mostrar pra vocês que eu não vim do nada, que eu fiz um monte de bosta e que vocês também são capazes. Eu não acho que eu tô no ápice da carreira artística, eu não acho que eu sou infalível, que tudo que eu faço é maravilhoso, não tem erros, porque eu vejo todas as merdas que eu faço nos meus trabalhos. Se vocês não veem, é só porque vocês ainda não chegaram nesse nível de observação e entendimento de formas e proporções das coisas. Mas confiem em vocês, que vocês têm todo o potencial do mundo de se tornarem bons artistas. Bom, o que eu quero com esse vídeo, depois de todos esses desenhos e todos esses anos voltados pra trás, é dizer pra vocês que eu não nasci com um lápis na mão e um desenho realista na outra. O que eu quero dizer com esse vídeo é que desenhar bem sempre vai ser o resultado de esforço e dedicação de anos. Como vocês viram que eu comentei, o primeiro desenho que eu mostrei pra vocês é de tipo 15 anos atrás, tipo 2004 a 2005. Lá por 2008 foi quando eu resolvi começar a estudar desenho de fato, procurar técnicas, e mesmo assim são 11 anos atrás, então assim, é muito tempo dedicado a desenho. Isso não surgiu do nada. Eu tô há anos fazendo merda e fazendo coisa... Eu acho que eu faço merda até hoje. Eu só aprendi, tipo, em 15 anos eu aprendi a disfarçar melhor as merdas que eu tô fazendo. E assim, é uma coisa muito constante que eu recebo mensagem no Instagram ou vejo pessoas falando no WhatsApp, tipo, super frustradas porque elas já desenham há 5 meses e até hoje elas não conseguem fazer desenhos bons. Meus amores, 5 meses é porra nenhuma. E eu sei que é muito fácil se frustrar vendo aqueles desenhos daqueles artistas muito fodas no Instagram e ficar pensando, nossa, mas eles são tão bons e eu sou tão ruim, eu nunca vou conseguir desenhar desse jeito. Mas é fácil fazer isso quando você não conhece o caminho que esse artista trilhou até chegar aqui. Você pode ter certeza que ele tá há anos desenhando, você pode ter certeza que ele já esteve no seu nível, seja lá qual seu nível for, e você pode ter certeza que ele fez muita merda na vida e provavelmente até hoje tá fazendo, só você que não tá vendo. Se você gosta de desenhar, confia no seu esforço e na sua capacidade, porque você vai chegar lá. É só você treinar e treinar e treinar e treinar e treinar e mais alguns anos treinando. Continue a desenhar, um beijo e até a próxima!